A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o Bispo Robson Nascimento aqui do Rio de Janeiro, falo aqui da Igreja Evangélica Ágape, em Nova Iguaçu, no bairro de Andrade de Araújo, na rua Manuel Augusto 75. E nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra contigo que tem por tema a terapia do diálogo. Eu quero ler um texto bíblico que de uma certa forma nos deixa, de uma forma implícita, nos deixa entender que a questão de companhia, de diálogo, não é só, o texto não nos prende tão somente ao casamento. Por sermos seres sociais, nós precisamos conversar com nossa família, o marido conversar com a esposa, mas também precisamos de pessoas para interagir. E isso é muito importante. O texto está em Gênesis, capítulo 2. A paz do Senhor, presbítero Cláudio. Deus te abençoe. O texto está em Gênesis, capítulo 2, verso 18, que diz: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Eu não creio que isso se prende tão somente ao casamento, ao relacionamento marido e mulher. Isso também diz respeito às pessoas. Nós precisamos de amigos. Por exemplo, o presbítero Cláudio é meu amigo. Isso é muito bom para nós. Isso fortalece os nossos corações. Então, sempre que nós tivermos um diálogo com alguém, um diálogo saudável, um diálogo verdadeiro, transparente, isso aponta para que a nossa alma seja medicada. Eu quero crer que o diálogo ele é medicamentoso, é importante para nós. Quantas situações foram resolvidas, quantas arestas foram aparadas a partir de um diálogo. Quantos malefícios deixaram de ser feitos por conta de um diálogo. Quantas revisões na vida algumas pessoas fizeram por conta de um diálogo. Eu, uma certa ocasião, tive uma experiência com um amigo, o doutor Alberto Sampaio. Nós ficamos aqui na minha sala conversando durante 5 horas direto. E foi muito bom para mim, para ele. Tem uma outra experiência com outro amigo, o pastor José Carlos Poquimpani. Já teve muitas vezes de nós ficarmos o dia todo conversando. E aí, na realidade, não foi um diálogo, foi um triálogo, porque Deus estava no negócio, a gente falando das coisas de Deus, a gente orando, ajudando um ao outro nas suas dificuldades. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Então, é muito importante conversar. Um dos remédios eficazes para a nossa existência é conversarmos. E aí eu quero compartilhar contigo algumas ferramentas que podem nos ajudar para formatar bons resultados nos nossos diálogos. A primeira delas é a atenção. É necessário que dentro de um diálogo haja atenção. É muito importante você estar falando com uma pessoa ou alguém está falando contigo e você receber a atenção daquela pessoa. E no caso de Deus, Ele está sempre pronto a nos dar atenção. A Bíblia chega a dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É sinal que Deus ele prima em nos dar atenção. Ele sabe da importância que é dar atenção a uma outra pessoa. É muito importante, quando uma pessoa estiver falando com você, você olhar nos olhos, você prestar atenção. A minha esposa tem o hábito de perguntar a mim: você está ouvindo? Você está prestando atenção? Olha para mim. E às vezes eu faço de propósito, mas eu estou prestando atenção. Mas é importante olhar olho no olho, é importante separar, dar uma atenção à pessoa. Os filhos precisam disso, principalmente os filhos que estão em formação, precisam de atenção. Então, é de suma importância que isso aconteça. Um abraço para o Bispo Delso de Souza, meu querido amigo, que Deus te abençoe.
Então, atenção é uma das ferramentas que vai trazer uma eficácia no diálogo, né? Não adianta você conversar com uma pessoa e estar variando a tua atenção com outras coisas. Não é bom isso. Então, a atenção é uma dessas ferramentas que nós precisamos. Quando a gente vê o capítulo 19 de 1 Reis, a gente vê Deus disponibilizando o tempo para Elias. Elias estava cansado no seu corpo, Elias estava cansado no seu ministério, Elias estava desesperançado por conta daquilo que Jezabel falara a ele. Falara a ele não, mandou um recado para ele dizendo que o mataria. Isso causou uma depressão enorme naquele homem. E muitas vezes a gente pensa que a depressão começou ali, ele estava enfrentando diversos problemas. Lá no Carmelo, enfrentando os Baalins, né? A pressão que estava sobre a nação, tudo aquilo estava vindo sobre os seus ombros. E ele foi ficando desgastado, até que como conclusão daquele desgaste, veio aquele recado de Jezabel dizendo que o mataria. Mas o que mais fortaleceu, uma outra coisa que cooperou para que ele ficasse ainda mais enfraquecido, foi ele cometer o erro de dispensar o seu moço e ficar sozinho, né? E Deus entrou em cena, ele deu atenção. Teve paciência de dar comida, deixar ele dormir, depois que ele acordou, dar uma outra porção de comida, e ele renovou as forças daquele homem para que ele pudesse voltar a caminhar. Mas a essência disso tudo foi a atenção que ele recebeu. É muito importante nós darmos atenção às pessoas, né? É por isso que existe o aconselhamento pastoral, é por isso que é importante nós fazermos visita às pessoas, aquelas que querem e que aproveitam, né, a nossa visita, a visita do pastor. É muito importante essas coisas. Então, uma das ferramentas que vai somar para que nós tenhamos um diálogo eficaz é a atenção. É de suma importância a atenção, né? Deus faz isso muito bem, com suprema eficácia, né? E nós devemos imitá-lo nesse sentido. Então, atenção. É importante nós darmos atenção às pessoas. Eu estava conversando com um amigo por telefone e ele estava enfermo e eu liguei várias vezes para ele e eu percebi que ele ficou satisfeito com a atenção que eu dei a ele, porque aquilo que a gente semear, a gente vai colher, irmãos. Então, quando a gente dá atenção a alguém, e principalmente nos nossos momentos difíceis, nós vamos receber atenção, como foi o caso de muitas situações, muitas experiências que eu tive. Eu dei atenção às pessoas e quando eu precisei de receber uma atenção, eu recebi. Por outro lado, eu fui num determinado lugar conversar com uma pessoa, eu estava vivenciando um momento difícil da minha vida e procurei uma pessoa para conversar e a pessoa toda hora ela desconversava. Eu entrava no assunto da minha dificuldade, da minha necessidade, que não era dinheiro, uma necessidade emocional e física que eu estava passando. E aquela pessoa desconversava e eu saí dali pior, né? Ainda pior, eu já não estava muito bem, saí dali pior, porque aquela pessoa não me deu a atenção que eu precisava e ela poderia me dar atenção, né? Eu sabia que ela podia me dar atenção, eu sabia que ela podia me dar um conselho, uma palavra amiga, uma palavra de consolação, mas aquela pessoa, não sei se maliciosamente ou involuntariamente, ela não me deu a atenção que eu precisava. Então é de suma importância nós darmos atenção às pessoas. Eu vejo isso na vida até das crianças. Criança gosta de atenção. Quando meu neto vai na minha casa, eu percebo que ele quer que a gente olhe olho no olho, que ele quer falar as coisinhas dele. Então isso faz parte da nossa natureza. Isso soma para a nossa natureza. Isso fortalece a nossa natureza, atenção. Uma segunda ferramenta também importante na construção de um bom diálogo é a aceitação. É importante a gente primar por essa ferramenta, a aceitação. Uma certa ocasião eu fui a uma casa, eu sempre gosto de falar isso aqui na minha igreja, e a mãe de um rapaz virou-se para mim, olha, esse rapaz, esse meu filho me fez sofrer muito no dia do parto. E ela falou de uma certa forma que aquela dor fez com que ela o rejeitasse.
Então, a gente percebe que a rejeição, ela é um veneno tão poderoso, digamos assim, no sentido negativo da palavra, que afeta até o feto no ventre da sua mãe, que afeta uma vida toda de uma pessoa. Quantas pessoas na infância foram rejeitadas e lá na sua idade adulta, já casados, já com filhos, já maduros, mas ainda sentem, né, na sua vida o peso da rejeição e ainda se comportam como rejeitados. Então, para que nós alcancemos resultados nos nossos diálogos, nos nossos encontros, nas nossas interações, na nossa construção de amizade, é importante a aceitação. É na aceitação, irmãos, que é criado o senso de existência. Se eu não me sentir aceito, o meu senso existencial ele fica apagado, ele fica fragilizado. Então é importante a aceitação. Eu fico pensando em Raabe. A Bíblia não me oferece muitos detalhes, mas pelo contexto geral na vida de Raabe, ela também se tornou uma pessoa de bem. Ela também se casou com uma pessoa de bem, ela também formou uma família abençoada por conta da aceitação. Ela foi aceita em Israel, né? O próprio Josué, no capítulo 6, a partir do verso 22, quando a cidade estava sendo destruída, ele teve a preocupação de mandar alguém tirar Raabe daquela casa, porque havia um pacto entre ela e os espias. Porque a partir dos espias, ela começou a ser aceita como uma cidadã de bem. Porque acredito eu que até então, eu tenho até um livro que fala sobre Raabe, da minha autoria, O que Vale a Pena Viver, que eu falo alguma coisa nesse sentido, né? Porque ela começa a se sentir aceita. E muitas pessoas estão na vida do crime, muitas pessoas estão na prostituição, muitas pessoas estão se sentindo nada na vida porque não se sentem aceitas. Muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão deprimidas, fragilizadas em sua existência porque não se sentem aceitas ou realmente são até rejeitadas. Então, se a gente quer formar, né, ter diálogos saudáveis, nós precisamos aceitar as pessoas. Um outro caso também é os ninivitas, eles foram aceitos. Né? Quando Jonas chegou lá, mesmo resistindo por um determinado momento àquilo que Deus lhe mandara fazer, ele chega lá e fala a palavra de Deus e eles se sentiram aceitos por Deus e por isso houve um grande avivamento naquela cidade. Né? E se a gente olhasse para eles, né, a partir da visão de Jonas, nós olharíamos na mesma perspectiva. Não tem jeito. Essa gente é cruel, eles são criminosos, eles são selvagens, nasceram para o inferno, não tem salvação para eles. Mas eu gosto muito, irmãos, do texto de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A solução para as nossas vidas Jesus tem, né? Porque Ele nos aceita. Quantas pessoas que eram rejeitadas e procuraram Jesus e foram aceitos por Jesus. Então é de suma importância nos nossos relacionamentos, nos nossos diálogos, nós aceitarmos as pessoas. É de suma importância isso. Amém? Uma terceira ferramenta importante para que nós construamos diálogos saudáveis é a aproximação. Atenção, aceitação e a aproximação. Porque não adianta eu dar atenção à pessoa e não me aproximar verdadeiramente dessa pessoa. Não adianta eu aceitar e não me aproximar verdadeiramente dessa pessoa. Nós somos seres interdependentes, irmãos. Eu tenho alguma coisa que eu posso te oferecer, eu tenho alguma coisa que eu sei fazer que você não sabe fazer, e você tem muitas coisas que eu não sei que você sabe, e a gente pode interagir e crescer para louvor e glória do nome de Jesus. E isso começa a partir do diálogo, de um bom dia. Eu gosto muito de dar bom dia todos os dias
as pessoas no WhatsApp, eu me sinto bem em dar um bom dia. Eu aprendi isso na roça. Uma certa ocasião, viajando com um amigo, o pastor Adalto, e com outros pastores, nós passávamos numa cidade da roça assim, e as pessoas falavam, bom dia. E hoje é possível fazer isso até com pessoas fora do Brasil. Então é muito importante o diálogo, é muito importante nós buscarmos essa ferramenta que traz saciabilidade à nossa vida. Conversar, ter amigos, isso é de suma importância e Deus quer isso. Né? E existe uma ferramenta, um princípio bíblico chamado comunhão, que Deus ama quem anda em comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. O próprio Salmo 123 vai nos fazendo essa afirmação. Né? Então, aproximação. Eu vejo que o casamento de Ruth com Boaz teve essa tríade, pelo menos, incluídas na formação da família deles. Né? Ruth recebeu atenção dentro da fazenda, Ruth foi aceita dentro da fazenda e houve uma aproximação de Boaz e uma aproximação de Ruth. É uma aproximação entre Ruth e Boaz. E por conta dessa aproximação, no capítulo 2, eles começaram a selar o relacionamento deles. Né? E no capítulo 2, quando Ruth chega até Noemi, e conversa da sua experiência, ela fala, ele é nosso parente, próximo. Né? Então, houve atenção dos criados para com Ruth, houve atenção de Boaz para com Ruth, Ruth também deu atenção a Boaz, né? Aceitou a Boaz, se aproximou de Boaz, e isso consumou num relacionamento saudável. Amém? Um outro caso também de aproximação é Rebeca. Né? Eliezer chega e há uma aproximação, e por conta dessa aproximação, muitos benefícios foram sendo gerados, não só para a casa de Abraão, mas para a igreja. Porque a gente olha o capítulo 24 de Gênesis e a gente começa a encontrar verdadeiros princípios para o nosso crescimento, para nos aproximarmos do Santo Espírito de Deus, para construirmos alianças saudáveis com pessoas e até mesmo e acima de tudo com Deus. É muito importante. Então, atenção, aceitação, aproximação são ferramentas que vão construindo possibilidade de nós termos diálogos saudáveis e proveitosos, não só para nós, mas até mesmo para as próximas gerações dos nossos filhos. Isso é de suma importância. Agora, existe também, dentro dessa questão do diálogo, uma outra ferramenta que muitas vezes é preciso ser usada, porque nós não somos perfeitos, que é a projeção. Em muitas situações você precisa fazer uma projeção. E a gente tem o exemplo de Natã, né, que faz uma projeção para Davi. Ele entendeu que não deveria falar de imediato a gravidade do mal que Davi havia cometido contra a casa de Urias. Então, ele chega até o rei, acredito que respeitando a autoridade do rei, ele constrói uma argumentação, uma parábola, né? E dentro dessa parábola ele faz a projeção que era necessária para que ele pudesse fazer uma aplicação na própria vida do Davi, sem faltar com respeito à autoridade de Davi, mas conscientizando Davi da gravidade do que ele fizera. E ele fala na parábola, olha, havia um homem rico e que tinha muitos bens, muitas ovelhas, mas chegando alguém na sua casa de viagem, ele resolveu ir lá na fazenda de um homem pobre que só tinha uma única ovelhinha e tomou a ovelhinha daquele homem pobre para fazer algum tipo de comida, usando aqui minhas palavras, para quem havia chegado na sua casa. O que deve ser feito com este homem? E aí ele começa a projetar no sentido de levar a consciência de Davi a se conscientizar do seu mal. O que deve ser feito a esse homem? E Davi de imediato responde, ele deve ser morto. E quando Davi fala isso,
Com certeza Natan entendeu que a projeção foi bem feita, que a projeção foi entendida, aí ele pôde fazer uma aplicação bem mais ampla e disse para Davi: tu és este homem. E quando Natan fala isso, Davi se conscientiza do que ele havia feito com Urias, um soldado fiel a ele, um homem fiel à sua família, um homem íntegro, né? Mas foi necessário fazer uma projeção. Esta é uma forma criativa que a gente pode usar dentro dos nossos diálogos. Nem todas as pessoas aceitam de imediato a gente dizer para ela: você está errado. Você tem que ter um jeitinho de chegar até a pessoa, de falar, né? A gente vai aprendendo com a vida que muitas vezes ser direto, a gente acaba perdendo espaço na vida de uma pessoa, a gente acaba deixando, amizades são desfeitas por conta disso. Nem sempre a pessoa, numa boa maioria das vezes, melhor dizendo, as pessoas não estão querendo ouvir a verdade. Então você tem que procurar uma forma, né, que não ofenda, uma forma que não derribe ainda mais a pessoa, e Natan faz isso, ele usa a projeção. Então ele faz isso. Jesus usava muito isso, né, usando a projeção. No capítulo 10 de Lucas, a partir do verso 25 ao 37, Jesus faz uma projeção. Um doutor da lei chega perto dele, acredito que maliciosamente, queria saber quem era o seu próximo. Aí Jesus conta uma parábola, né? E ele fala nessa parábola sobre sobre alguns personagens: o homem ferido, o levita, né? O sacerdote, e ele coloca como personagem central o samaritano, apontando para esse homem que o nosso próximo não é aquele que a gente escolhe, é aquele que Deus determina dentro dos seus propósitos. Amém? E ele conta a parábola, né, que o levita passou de largo, que o sacerdote também passou de largo, e vindo um samaritano, socorre aquele homem ferido. Desce do seu cavalo, sai da sua zona de conforto, coloca aquele homem em cima da sua cavalgadura, não ficou perguntando quem feriu, como é que aquilo aconteceu. Ele acudiu o homem, levou o homem para uma taberna, e aquele homem foi medicado, né? E quando terminou tudo, ele deixou o dinheiro, e dizendo que se te faltasse alguma coisa, quando ele voltasse, ele pagaria. Mas concluindo isso, Jesus fala aqui no verso 36 do capítulo 10 de Lucas: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o doutor da lei respondeu, porque a projeção serviu para que ele entendesse o valor de nós sermos sensíveis ao nosso próximo. Olha o que diz o verso 37 do capítulo 10 de Lucas. E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus: vai e faze da mesma maneira. Né? Se o samaritano que eu usei aqui, ele foi sensível, né, a tudo isso, você tem uma obrigação muito maior, né, por ser judeu, de fazer isso. Então, ele foi necessário fazer uma projeção, né, bem extremada, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus faz essa projeção extremada para levar este homem a se conscientizar do valor que tem o nosso próximo, de como é importante nós socorrermos o nosso próximo. Mas foi necessário Jesus fazer uma projeção. Usando essa parábola, ele projeta aquilo que ele queria na consciência daquele doutor da lei. Ele usa algo ilustrativo, ele usa algo figurativo, como essa parábola, né, para conscientizar aquele homem. Uma outra ferramenta também importante na construção de um diálogo saudável é a inspiração. É muito importante, irmãos, e a gente vê, às vezes você conta um sonho para a pessoa: será? Você? Não vai dar certo, não. Todo mundo já tentou e ninguém conseguiu.
né? A gente precisa motivar as pessoas, a gente precisa crer, ajudar as pessoas na crença dos seus sonhos. É muito importante isso. Então, uma das ferramentas importantes para construirmos diálogos saudáveis é inspiração. Eu vejo isso quando o anjo do Senhor chega até Gideão. Né? Gideão está ali abatido, cansado, fadigado, preocupado em prover alguma coisa para a sua família, escondido no lagar onde se malhava trigo. Ele estava ali, se pisava uva, melhor dizendo, ele estava ali malhando trigo no lugar escondido para tentar salvar alguma coisa para a sua família, para não morrerem de fome. E o anjo do Senhor chega até ele, naquela condição tão terrível em que Gideão estava, ele começa a inspirar o coração de Gideão. Vai nessa tua força, homem valente. Né? E Gideão começa a se levantar, Gideão começa a dialogar com o anjo, ele começa a fazer uma exposição de qual era a condição do seu coração, falando dos seus medos, falando da condição social da sua família, né? E à medida que ele foi falando essas coisas, se esvaziando dessas coisas, aquilo que ele precisava foi sendo providenciado por Deus, mas o princípio de tudo foi a inspiração, ele foi inspirado. É como se Deus, através do seu anjo, estivesse falando para ele, falou de uma determinada forma, de certa forma, né? Você vai vencer essa batalha. Essa batalha está nas tuas mãos. Por mais impossível que pareça, você vai vencer, você é um escolhido de Deus. Não tem como você perder essa batalha. Ela é impossível se você não seguir a diretriz que Deus está te dando. Era mais ou menos isso, a essência do que o anjo estava falando era mais ou menos isso. Então é de suma importância, irmãos, dentro dos diálogos que nós temos com o nosso próximo, nós inspirarmos as pessoas. Né? Muito importante. Principalmente os líderes precisam inspirar as pessoas. Eu às vezes lido com pessoas que só desanimam a gente. Você conta um sonho e a pessoa faz caras e bocas. Você conta um sonho e a pessoa fala, como é que isso vai ser possível? Né? Então é muito importante nós inspirarmos as pessoas. Capítulo 2 de Marcos, né? Jesus fala alguma coisa a respeito de perdoar pecados, não tem tanto a ver com isso aqui, mas uma pessoa, ou os doutores, quem é que pode perdoar pecados se não só que é Deus? Se Jesus não fosse Deus, se Jesus não tivesse a convicção de quem ele era, ele desanimaria. É mesmo, estou aqui me iludindo. Ele poderia pensar assim, mas ele era Deus. Então nós também precisamos nos prepararmos para essas situações que nem todo mundo vai inspirar você. Muitas pessoas vão tentar te desanimar. Elas não fazem, mas não aceitam te ver fazendo. Elas não fazem e querem te entristecer, te convencer a também não fazer, para desencargo de consciência delas. Mas aqui no caso, o anjo chega e inspira Gideão. Né? E Gideão começou a seguir o passo a passo do processo, e lá por volta do capítulo 7, ele já está forte o suficiente e ele manda os seus 300 soldados olharem para ele e imitá-lo, porque ele já estava conseguindo ver o que o anjo lhe falara que estava nele. Mas isso começa com a inspiração. Se o anjo chegasse ali falando, realmente essa peleja ela vai ser terrivelmente difícil, é bem provável que você nem vença essa peleja. Você é de uma família pequena, uma família de pouca expressão, está aqui escondido, não sei se você serve para ser soldado, você é agricultor, como é que um agricultor vai entrar numa peleja desse quilate? O anjo não falou nada disso para ele. Vai nessa tua força, homem valente. E você que está me vendo, vai nessa tua força, mulher. Vai nessa tua força, meu irmão. Você vai conseguir.
Deus está abrindo portas nesse ano que está começando para você. Você vai conseguir sim. Não se ligue àquilo que os desanimadores falaram para você. Vai na tua força. Deus está te dando força. Uma outra ferramenta importante dentro dos diálogos, irmãos, é a direção. É muito importante nós sermos sensíveis à direção que é necessária. O capítulo 18 de Êxodo, Moisés está fazendo algo certo, mas de forma errada. Sempre que nós fizermos alguma coisa certa, mas de forma errada, a gente vai ter desgastes. É por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes para a gente afiar o machado. Porque não adianta eu estar cortando a árvore com o machado, fazendo aquilo que é certo, mas de forma errada. Por que está errado? Porque o machado não está afiado. Então, se o machado eu estou fazendo, cortando a árvore com o machado, que é a ferramenta certa, mas ele não está afiado, eu estou fazendo a coisa certa de forma errada. E se eu estou fazendo a coisa certa de forma errada, isso vai me produzir cansaço, desgaste, enfado, fadiga. Então é de suma importância, irmãos, nós fazermos a coisa certa da forma certa. E Jetro, um sacerdote experiente, sogro de Moisés, ele vê o que Moisés está fazendo certo, está atendendo o povo. Só que o gabinete dele ficava com uma fila de 2 milhões de pessoas. Como é que um pastor vai atender 2 milhões de pessoas num dia? Isso traz cansaço. E aí chega Jetro e dá uma direção ao dialogar com Moisés. Isso vai te cansar. Separa homens capazes, homens tementes, homens não avarentos para te ajudar. Né? Pessoas que possam cuidar de 1000, pessoas que possam te ajudar. Não fica fazendo de forma errada, a coisa certa de forma errada. É importante você fazer a coisa certa de forma certa. E Moisés aceitou aquele conselho, dentro daquele diálogo com o seu sogro, aceitou aquele conselho e o trabalho tomou a eficácia que era necessária. Viu como é importante nós conversarmos com pessoas experientes? Viu como é importante nós conversarmos com pessoas que têm visão, que nos edifica? É muito importante. Então, é uma das ferramentas que devem ser usadas em nossos diálogos. Amém? Uma outra ferramenta também importante, irmãos, dentro dos diálogos, é a adoção. O capítulo 44 de Gênesis, a partir do verso 16, vai nos mostrando isso. Né? José do Egito vai conversando com seus irmãos, vai conscientizando os seus irmãos vão se conscientizando das suas mazelas, dos seus erros, das suas pecaminosidades, e isso foi dando a possibilidade deles serem adotados pelo seu irmão. Literalmente adotados pelo seu irmão José, que construiu, deu um espaço de terra para eles lá, num lugar privilegiado, a Bíblia chama de cidade de Gósen, né? Eles ficaram ali, mas tudo isso partiu do diálogo entre José e seus irmãos, e com isso a adoção aconteceu. É muito importante. Tem pessoas que nós vamos ter que adotar como filhos, que a gente vai ter que adotar, cuidar, ter tempo, aceitar, dar atenção. Né? Então é importante que nós façamos isso dentro da construção dos diálogos. Uma outra ferramenta importante dentro do diálogo é a conversão. Eu gosto do capítulo 21 de João, verso 15 ao 18, que Jesus conversa com Pedro e naquele diálogo acontece a conversão de Pedro. Porque até então, Pedro era um sujeito impulsivo, com uma certa autossuficiência no seu coração. O próprio capítulo 26 de Mateus vai nos mostrando esse perfil de vida de Pedro. Mas quando ele quebra a cara, literalmente, né, dentro daquela situação que começa ali dentro do Getsêmani, quando ele sente nos seus ombros o peso espiritual, o peso de responsabilidade que a vida apostólica teria pela frente, ele começa a ceder.
né? Ele cede da sua fidelidade a Deus, a Cristo, ele nega Jesus, mas Jesus vai atrás dele, né? Assim que ressuscitou, vai atrás dele. E pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus pergunta a terceira vez, aquela autossuficiência sai do coração de Pedro, quando ele fala: Senhor Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, ali aconteceu a conversão porque houve diálogo, né? Lá mesmo no Jardim do Éden, a recuperação, a conversão, né, de Adão e Eva veio depois do diálogo entre Deus e o casal. Eles puderam sair daquela prisão que eles construíram no diálogo com o diabo, né? Tiveram que sair do Jardim do Éden, mas a vida continuou na presença de Deus. Acredito que nunca mais falharam devido ao peso que veio sobre os ombros dele. E em último lugar, queridos, uma outra ferramenta importante aqui na construção de um diálogo é a identificação. É muito importante a gente conversar com quem a gente se identifica. O pastor José Carlos Boquempani uma certa vez falou para mim, nunca mais eu esqueci, e sempre lembro para ele, que a gente precisa estar no meio dos nossos iguais. Como é que eu vou conversar com uma pessoa que não tem nada em comum comigo? Então é necessário, está conosco também o pastor Carlos Alexandre, aqui da nossa igreja, Deus te abençoe, amado. Então é importante nós conversarmos com pessoas que nos identifiquemos. Eliseu chega até a casa de uma mulher que já estava viúva, né, no capítulo 4, verso 1 ao 7, segundo livro de Reis. Ela procura e clama a Eliseu. Diz: olha, meu marido, teu servo, é morto. E tu sabes que ele servia a Deus, né? E veio um credor, né? E está predisposto a levar meus 2 filhos como escravo, porque meu marido, usando minhas palavras, meu marido contraiu uma dívida impagável e a coisa está estreita. E dentro desse diálogo, Eliseu pergunta: o que tu tens em casa? E ela diz: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. E Eliseu fala para ela: olha, você vai entre teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, não poucas, né? Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, né? E o azeite produzido aqui você vai pagar a tua dívida e com o que sobrar tu vai viver do resto. Mais ou menos isso. Mas por que houve resultado? Por que houve aquele diálogo? Porque havia identificação. O marido daquela mulher participava da escola de profetas de Eliseu, né? Aquela mulher se identificava com a vida, com a lisura de Eliseu. Então havia identificação. Então, dentro de um diálogo, a gente precisa se identificar. Se você conversa com uma pessoa que ela sabe tudo, que ela faz tudo, que ela tem tudo, que ela não perde nada, fica difícil. Porque a vida leva muitas vezes a gente a conquistar e também a perder. Aí você não tem como conversar, você quer, às vezes, se abrir com uma pessoa, essa pessoa ela é inacessível, aí fica difícil. Então é importante nós termos diálogos com pessoas que nós nos identifiquemos. Vai acontecer de nós conversarmos com pessoas que não há nenhum tipo de identificação no primeiro momento, mas se for um propósito de Deus, as coisas vão sendo ajustadas. Mas existem pessoas que não tem como estar perto. Então você tem que se afastar. A própria Bíblia nos dá esse respaldo. Depois da primeira e segunda admoestação, afasta-se. Então, uma das ferramentas que vai contribuir para que nós tenhamos diálogos saudáveis, amizades sólidas, é a identificação. Então, é de suma importância isso na nossa vida, a gente pegar essas ferramentas e usar na nossa vida. O nosso dia a dia precisa dessas ferramentas: atenção, aceitação, aproximação, projeção, inspiração, direção, adoção, conversão e identificação. Nós precisamos dessas ferramentas para construirmos relacionamentos saudáveis. É muito importante termos amigos,
A Bíblia não abre mão disso. A Bíblia chega a dizer o seguinte: há amigos mais chegados que irmãos. Então é muito importante ter amigo, ter com quem conversar, ter com quem se abrir, ter um ombro para chorar, ter com quem conversar. Isso é de suma importância. Quando você abre a tua boca e confessa os teus pecados ou as tuas dificuldades, a tua alma está sendo medicada. Então é importante isso na tua vida. Você ter tempo para os teus amigos terem tempo para você, os teus amigos te orientar quando você tiver uma dificuldade, o teu amigo te admoestar quando você tiver um pecado. É muito importante isso, a transparência nos relacionamentos. Isso serve para o casamento, serve para a relação com os filhos, com a família, isso serve para a nossa subsistência existencial. Amém, queridos? Então é de suma importância essas ferramentas na nossa vida. E para eu encerrar aqui, queridos, eu quero compartilhar contigo algumas verdades que são importantes dentro da terapia do diálogo, né? Porque o diálogo bem feito, ele vai medicando, ele vai tratando a gente. Por isso que eu coloquei aqui a terapia do diálogo. A primeira verdade que eu quero compartilhar contigo é: se o tempo de falar foi desperdiçado, o esclarecimento fica comprometido. Se você percebe que é o teu tempo de falar, né, e você desperdiçar isso, o esclarecimento que era necessário fica comprometido. A Bíblia fala do tempo de falar, fala também do tempo de se calar. Então é necessário que nós estejamos em espírito, em espírito sempre, para que possamos identificar, é a hora de eu falar. Uma certa ocasião aqui na minha igreja, eu sempre gosto de repetir essa experiência, porque foi marcante para mim. Uma pessoa chegou no meu gabinete e disse que queria falar comigo. E quando ela estava entrando, Deus começou a falar: o teu conselho é o silêncio, só ouve. Eu achei estranho aquilo, né? A gente tem assim um certo impulso para falar, de mostrar, e eu tive que me conter e só ouvir. E depois que aquela pessoa falou, ela virou-se para mim: muito obrigado pela atenção que o Senhor me deu. A pessoa saiu outra. Conversando com um amigo meu que é psicanalista, ele falou para mim: eu consigo ouvir uma pessoa 5 horas direto, sem falar nada. Eu falei: eu preciso aprender isso. Porque em muitas situações, a ferramenta a ser usada é o silêncio. Agora, em outras situações, né, vai depender, você vai ter que ter o discernimento, você vai ter que falar. Se o tempo de falar foi desperdiçado, o esclarecimento fica comprometido. Então guarde bem isso, né? Muitos se calam quando deveriam falar o que estavam pensando. Muitos se calam e constroem um ambiente de expectativas ruins. Então, se é o tempo de falar e eu não falo, eu posso construir um ambiente de expectativas ruins, como foi o meu caso lá com o rapaz que eu fui procurar. Eu falando as minhas dificuldades, ele desconversando, ele criou uma expectativa ruim no meu coração. E eu comecei a pensar comigo mesmo: eu não sirvo para nada mesmo, não. Eu pensei que essa pessoa iria me ajudar, que era uma pessoa de Deus, acabou acontecendo, eu saí mais triste daqui. Então, se o tempo de falar for desperdiçado, o esclarecimento fica comprometido. Em segundo lugar, se o tempo de falar for desperdiçado, a gratidão entra em desuso. Porque quando uma pessoa nos procura e é para nós falarmos e a gente não usa da fala, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai ter gratidão por nós. Então, se o tempo de falar é desperdiçado, a gratidão entra em desuso. Né? Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que falar. É o tempo de falar, temos que falar. Para isso a gente precisa estar orando, para isso a gente precisa estar lendo a palavra de Deus, para isso a gente precisa estar adorando ao Senhor, estudando a Bíblia, bons livros devocionais, para que o teu coração tenha sempre uma palavra de aconselhamento para as pessoas. Porque as pessoas precisam da tua ajuda, as pessoas precisam da minha ajuda. Ah, mas eu não sei muita coisa, mas o pouco que você sabe ajuda alguém.
A gente tem sempre uma porção de ajuda na nossa vida para alguém. Eu gosto muito do texto do capítulo 4, verso 9 e 10 do segundo livro de Reis. Eu vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Só o fato de Eliseu estar passando à frente da casa daquela mulher já estava trazendo uma certa ajuda para a casa dela. Ela estava se admirando da comunhão que aquele homem tinha com Deus. Vê como é que a gente pode ajudar as pessoas, até mesmo sem estar muito próximo das pessoas, com o nosso comportamento, com um bom testemunho. Isso vai cooperando para que a gente possa ajudar as pessoas, né? Em terceiro lugar, se o tempo de falar for desperdiçado, alianças não se formam. Se o tempo de falar for desperdiçado, alianças não se formam. As alianças se formam quando a gente conversa. O fato, irmãos, de Noemi conversar com Ruth e conversar com Boaz, a aliança foi sendo formada, né? Aquela que parecia que não teria mais uma vida em família, no caso de Noemi, ela pôde colocar Obed, o filho de Ruth, nos seus braços e novamente e se sentir avó, né? É muito importante isso, irmãos. Se o tempo de falar for desperdiçado, alianças não se formam. Eu preciso de alianças, né? Eu preciso de amigos, e amigos que tenham aliança comigo. E isso começa com um diálogo, onde a pessoa te conhece, onde você passa também a conhecer um pouco da pessoa, e a aliança vai se formando. Em quarto lugar, o diálogo que não produz contato abre a porta para o pouco caso. O diálogo que não produz contato abre a porta para o pouco caso. Ontem eu tive uma experiência gloriosa. Eu conheço um pastor já há 3 anos, se eu não me engano, mas de forma virtual. O pastor Gleidson, lá de Bangu. E ontem eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Bangu por alguns instantes, que a gente não podia demorar muito, mas foi gratificante, irmãos, ter um contato com o irmão, né? Para que o nosso relacionamento não se construa um pouco caso entre nós. É necessário contato com as pessoas, é necessário dar um bom dia, é necessário perguntar como a pessoa está, é muito importante isso. Eu sei que cada um tem a sua forma de fazer isso, mas é importante fazer, ainda que seja da sua forma, a sua forma é correta, faça, né? Manda um bilhetinho, manda um bom dia, de alguma forma a gente pode interagir para que a gente não caia no ambiente do pouco caso. E em último lugar, quem é aceito como é, cresce para estágios melhores. Quem é aceito como é, cresce para estágios melhores. Você não pode exigir de uma pessoa, num primeiro momento, que ela seja exatamente aquilo que você quer. Num primeiro momento, nós temos que aceitar as pessoas como elas estão. Não nos acomodarmos àquilo que a pessoa é, mas trabalharmos, né, para gerar confiança, nos aproximando dessa pessoa e aos poucos, no passo a passo, irmos conscientizando a pessoa da necessidade do crescimento, né? Jesus aceitou as pessoas do jeito que elas estavam, mas trabalhou no sentido de mostrar para elas que elas poderiam alcançar estágios melhores, que é o caso da samaritana. Ele aceitou ela do jeito que ela estava, foi lá no poço, meio-dia, aceitou aquele jeito fugitivo dela, da sociedade, mas ele começa a conversar, ele começa a interagir com ela, e há um momento que ela fala, como sendo tu judeu, me pede água que sou mulher samaritana? Ela começa a se surpreender com Jesus, ela começa a ver diferenças na vida de Jesus, diferenças positivas, e à medida que ela vai vendo essas diferenças positivas, ela começa a se aproximar, ela começa a confiar, ela começa a dialogar, ela começa a se abrir. E quando essas coisas foram acontecendo, Jesus começa a fazer uma projeção de como estava a vida dela. Até que, resumindo aqui, no verso 28, ela deixa o seu cântaro e vai até a cidade comunicar
sobre aquela experiência que ela teve com Jesus, né? E com isso, aquela mulher saiu daquele quadro de vida tão imoral que ela vivia. Então, quem é aceito como é, cresce para estágios melhores. A gente tem que ter paciência com as pessoas. É muito importante isso. A gente vê também isso na história de Ruth e Noemi, né? O capítulo 2, verso 19, o capítulo 1, melhor dizendo, mostra isso para nós, né? Noemi estava quebrada, havia perdido o marido, havia perdido Malom e Quilion, seus filhos, estava quebrada, não era para menos, né? Já não conseguia ver nenhum tipo de projeção positiva diante de si. Mas aí Ruth começa a dialogar com ela, né? Não me inste para que te deixe, somente a morte vai me separar de ti. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. E quando Ruth dá essa injeção de ânimo no coração de Noemi, elas começam a caminhar na direção de Belém. Olha o que diz aqui, capítulo 2, verso 18 de Ruth. Vendo Noemi, ou seja, entendendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar, ou seja, deixou de lhe falar com aquela fala de desânimo, com aquele pessimismo que estava no seu coração, vendo que Ruth realmente estava interessada em lhe ajudar, que estava lhe dando uma atenção especial, ela desiste de desistir. E o verso 19 diz, assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Olha como é que as coisas mudaram, né? Ela era conhecida, ela era querida, continuava sendo respeitada. Por conta desse diálogo, né? Por conta de Ruth aceitá-la do jeito que ela estava, mas promover o crescimento para estágios melhores, a coisa mudou. E depois ela teve o prazer de colocar uma criança no seu colo, coisa que ela não estava imaginando que poderia acontecer. Mas tudo isso aconteceu porque ela foi aceita como ela estava, né? Mas conscientizada a melhorar. Aceite as pessoas do jeito que elas estão. Mas à medida que a amizade for se fortalecendo, é necessário você conscientizar a pessoa que ela precisa sair daquele estágio primário em que ela foi encontrada e entrar num estágio de vida melhor, porque Jesus tem o melhor para nós. E esse ano, apesar de todas as lutas que nós estamos passando, com essa praga que está na terra, eu creio que Jesus há de fazer maravilhas, porque enquanto estava acontecendo pragas no Egito, Deus fazia maravilhas no meio do seu povo e ele continua sendo o mesmo Deus. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra e que você fizesse do teu diálogo com o teu próximo uma medicação para a alma daquele que precisa. Fique com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz, que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus sonhos. Eu sou o Bispo Robson, do Nascimento aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, no bairro de Andrade de Araújo. Eu falo aqui da Igreja Evangélica Ágape, aqui na rua Manuel Augusto 75. Deus te abençoe, um ótimo domingo para você e sua família.